Shalom a todos, mais um vídeo aqui para o canal do Pastor Antônio Cleito. Quero pedir a você que, ao assistir os nossos vídeos, compartilhe, divulgue, para que assim nós possamos alcançar mais pessoas através desses conteúdos aqui do canal. E também deixe o seu joinha, assim essa plataforma fará a divulgação dos nossos conteúdos. Dessa vez, mais um comentário das lições bíblicas, que será comentada no próximo domingo, nas Assembleias de Deus do Brasil. E tem Assembleia de Deus também fora do Brasil também. Desta vez é a lição de número 8. Eu vou pedir a você desculpa. Hoje o mundo está muito barulhento, né? Muito barulho aqui na nossa região. Quando estiver passando alguma coisa, fazendo muito barulho, eu vou estar parando a fala e voltando novamente. A lição de número 8 será comentada, será ensinada no dia 21, depois de amanhã, hoje sexta-feira, a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade. O texto áureo diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 4. A verdade prática vai falar: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Né? A leitura bíblica em classe vai dar-se em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17, versículo 22, e 1 Samuel capítulo 8, do 1 ao 3. Serão destacados dois pais, né, que criaram os seus filhos. Eli, né, sacerdote, né, e Samuel, juiz e sacerdote também, né, Samuel. Então, nós estaremos falando sobre essa forma, os exemplos que no meio da família deles aconteceu e que devemos, cá entre nós, evitar e corrigir através daquilo que aprendemos através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo faz uso no versículo de número 4 de Romanos 15, que tudo que foi escrito dantes foi escrito para o nosso conhecimento. Nós sabemos que ali ele está falando em outro contexto, mas a história desses dois pais estão registrada aqui, e como o que fizeram os seus filhos. Né? Eu quero ressaltar aqui que o Antigo Testamento, eu já falei isso em vídeos anteriores, o sistema de educar, né? A própria introdução da nossa escola de domingo, o pastor comenta que a lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Então, a responsabilidade é o pai e a mãe. É uma responsabilidade da formação, de educar, catequizar, ensinar, instruir, corrigir, né? É os pais. Né? Segue a lição. Antes da igreja local e das instituições educativas. Lembrando que a igreja pode ajudar e as instituições educativas, escolas e universidades, faculdades,
Tudo isso ajuda, mas a prioridade são os pais. A palavra-chave desta lição de domingo é paternidade, a importância dos pais, né? Da figura do pai, né? E o sistema do Antigo Testamento usava mais para educar, para ensinar, usava mais a questão da disciplina, do castigo, como a gente encontra algumas orientações em Provérbios, né? Corrige o teu filho com a vara, né? Instrui, né? Então, usava-se ali mais o método do castigo e da disciplina. Já o Novo Testamento, ele usa o sistema de correção, de admoestação, de ensino nos caminhos da palavra de Deus, como correção, né? E para isso os pais devem acompanhar, né? Nós que pastoreamos e somos pais, né? Também já falei isso em vídeos anteriores. Muitas vezes os pais se pegam a perguntar aonde eu errei, né? Talvez você não errou, talvez você apenas não acompanhou aquilo que você estava ensinando, né? Então, a família, né, como vai falar o tópico primeiro, a paternidade dentro da família. Era essa responsabilidade. Os primeiros pais, Abraão, a lição vai falar de Adão, né, a primeira família, a primeira formação. O homem trabalhava e os filhos ficavam a cargo da, da sua esposa, né? O, Deus fez a família, né? Deus fez a família. A família está sobre a orientação de Deus, né? O pastor Estevão Luas de Souza, no livro que ele escreveu, E Deus Fez a Família, ele menciona que a família é um agrupamento de pessoas que mora sobre o mesmo teto, né? E que está à liderança do pai, do líder, né? Então, e a primeira etapa da educação dá-se no lar, né? Na família, né? Então, a primeira família formada por Adão e Eva instruiu Caim, Abel e os seus demais filhos, né? Claro que se recebendo a instrução dos pais eles agem de outra forma, nós aprendemos em lições anteriores que eles irão tomar as suas decisões e serão responsabilizados, e não a responsabilidade dos pais, né? Então, a figura paterna está desde o início da criação, desde o início da formação da família, né? O parágrafo 2 do tópico primeiro vai falar sobre a falta de autoridade no lar. Olha, irmãos, isso aqui é primordial. Nós não devemos criar os filhos debaixo de um rigor, como a própria lição vai trabalhar também, essa questão, mas o pai, os pais, né, eles têm que ter autoridade, não autoridade de rigor, mas falar com a devida educação, mostrar o porquê, né? O autor chega a dizer, ó, muitos obreiros, isso aqui a gente observa bem, muito bem no nosso meio. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tende a produzir inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. A gente como obreiro, como pai,
temos que refletir isso às vezes. O filho, a filha, às vezes, sente falta desse lado do pai mais presente, né? Às vezes cuidamos eximiamente da obra de Deus, mas deixamos os filhos para trás, né? Lembrando que o modelo que está sendo aplicado aqui é o de Eli com seus filhos e de Samuel, que nós vamos discorrer aqui, né? Então é de suma importância a autoridade dentro do seu lar, né? Essa autoridade, é claro, não é aquela autoridade na base da pancada, não. Autoridade. O pai não precisa falar alto, usar outros métodos. Fala e o filho, a filha que está no caminho do Senhor irão obedecer. Me lembrei de algo aqui que me chamou a atenção. O versículo 1 da lição bíblica, de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, nos traz essa informação. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Então veja bem, não conheciam ao Senhor. Eles tinham conhecimento de todo, como a lição vai detalhar, eles tinham conhecimento de todos os rituais, como que deveriam ser feitas as oferendas, o sacerdócio, como que deveria ser apresentado diante de Deus. Eles tinham todo esse conhecimento. E Eli passou para os seus filhos, Samuel também, né? Porém, o fato é que eles sabiam fazer o ofício, mas eles não conheciam o Deus do ofício. Eles não tinham compreensão, entendimento. Eles não quiseram conhecer, né? Eu sempre oro, no sentido de que os meus filhos tenham experiência com Deus, porque as experiências que eles terão com Deus dará conhecimentos deles para com Deus e Deus para com eles. Um exemplo, uma oração, né? Às vezes a minha filha fala assim: pai, eu quero algo, eu queria comprar isso. E tanto eu quanto a mãe fala: vai orar, filha, ore e peça a Deus. O Papai do Céu, ele atende a oração, né? Deixa eu te contar um testemunho. Esse dia ela falou que queria uma sandália. Ela queria comprar uma sandália, uma rasteirinha, né? Ela viu e achou bonito e tal, e ela queria porque queria comprar. E a mãe falou: vai orar, filha. E a gente vê ela quando vai dormir, quando levanta. Eu também gosto de discipular os meus filhos, né? Ensinar os meus filhos os primeiros conceitos básicos de Bíblia, Deus, igreja, sociedade, comunidade, né? E ela ora. Aí fomos fazer uma visita na casa de uma cunhada minha. Quando chegou lá, o esposo da minha cunhada deu um valor na mão dela. Falou: pega, filha, pra você, né? E ela olhou, quando ela olhou, ela lembrou da rasteirinha e comprou a rasteirinha. Então, os filhos de Eli, eles sabiam o ritual, conheciam tudo do ritual, mas eles não tinham experiência com Deus. Talvez por não quererem conhecer, né? E isso me chama muita atenção, que nós, como pai, devemos pedir a Deus e aos nossos filhos também que eles tenham experiência com Deus. Só assim eles irão conhecer Deus, né? Deus, ele se revela, né? Deus é maravilhoso.
Desculpa fazer, agora que estou fazendo barulho sou eu. Eu gosto muito dessa expressão de um teólogo italiano. Deixa eu ver, acho que eu não marquei aqui. Eu estou lendo uma obra agora, aqui, uma obra maravilhosa. Essa obra, uma obra maravilhosa para o pastorado. Meu Jesus, que obra boa. Bom livro. O teólogo italiano Carlos Caretto. Olha só que frase interessante. Se você me perguntar como Deus se revelou a mim, eu respondo: Ele se revela em novidade. Deus é eternamente novo. Ele nunca se repete. Né? Por que eu me lembrei dessa frase? Porque os nossos filhos, nós conhecemos Deus, mas os nossos filhos também devem conhecer a Deus através das suas revelações que Deus vai ter com eles. São experiências, uma porta, um pedido, um casamento, né, que os filhos oram. Os filhos de Eli não conheciam a Deus. Então fica essa lição aqui, devemos orar. Vai passando um barulho aqui. Meu Jesus, abençoe esse caminhão, o motorista. Então devemos orar para que os nossos filhos tenham experiência com Deus. Mas não devemos perder. Nós devemos ter autoridade no nosso lar. Os problemas de uma paternidade ausente, meus irmãos, isso aqui, nos dias de hoje, a gente entende, eu sei da correria, do dia a dia, né? Até não sou muito chegado nessa palavra correria, né? Virou refrão nas pessoas, estou na correria. Mas qual o prejuízo da paternidade ausente? Aqui, ó, como diz a verdade prática, será negligenciado a maneira correta de ensinar, porque não terá como ensinar, né? E os nossos filhos sentem. Eu faço uso dessa referência. Eu fui criado sem meu pai, né? Eu sinto falta de ter sido criado com o pai. Não tive meu pai. Meu pai é vivo ainda, mas não fui criado com ele. Mas isso não impediu de eu ser um bom filho. Creio que eu sou um bom filho eu digo os meus pais, porque eu considero muito. Tenho meu pai, não tenho nada contra, não posso falar nada contra ao meu pai, né? Mas eu senti, eu quando eu me casei, eu falei para mim mesmo, eu quero ser um pai presente na vida dos meus filhos, né? Eu gosto muito dos meus filhos, de estar com eles, né? Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados revela os seus padrões de comportamento quando se tornam adultos, né? Ou seja, se você educa, você acompanha, isso se revelará lá na frente, né? Então, se você é um pai ausente, procura corrigir esse lado. Tipos de paternidade extrema, né? Tipo de paternidade extrema. O autor relata aqui a paternidade autoritária, aquilo que eu falei lá atrás. Na pancada não funciona, né? No grito não funciona,
né? Lembra que eu falei que o Antigo Testamento, o Novo usa a instrução, né? O Novo usa a instrução, corrigir, né? Na doutrina e na admoestação. Você vai ensinar o seu filho. Eu sou de falar com os meus filhos, de conversar, de orientar. Autoritarismo, rigidez, pancadaria, espancar, esse método não é bom. Muitas vezes o filho vai te obedecer pelo fato do autoritarismo, do grito, né? Do medo que... Você já imaginou o filho ter medo do pai? Os filhos não é para ter medo, né, dos pais. Né? Nós vivemos em família. Como eu vou ter medo do meu pai? Né? O autor escreveu no tópico 2, parágrafo 1, sobre a paternidade autoritária. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder os seus filhos, que se desviaram e, infelizmente, alguns nunca mais voltaram à igreja. Consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Mais uma vez, o seu filho tem que ter experiência com Deus. Ele tendo experiência com Deus, ele vai para a igreja sem impedimento. Faz outro barulho. Me desculpe, hoje nós estamos sendo interrompidos por esses barulhos, essas obras que tem aqui. E quantos filhos não sofreram o autoritarismo? Não foram levados à força? Né? Isso não funciona. Né? Acaba que o filho, quando cresce, chega a uma determinada idade, ele vai tomar o seu devido caminho. A paternidade permissiva, né? O pai, o filho tem que entender que dentro do lar existe o limite, existe ordem, né? Lembra que família é um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto, a orientação de um líder, então existe ordem. Nem tudo é permitido, nem tudo se pode fazer, né? E o filho tendo consciência disso, ele não vai extrapolar, né? Então o pai também tem que ser aquele que colocará, né? Os pais colocarão limite, né? Como diz aí o Conselho de Salomão, né? Em Eclesiastes 8 e o versículo 11, né? Como ele diz assim, eles advertiram, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, então você tem que corrigir, né? Tem que corrigir, orientar, tem limite, né? Os filhos têm um limite, né? Nem tudo é permissivo, né? Os filhos de Eli e os filhos de Samuel desrespeitaram os limites. Eu creio que seus pais ensinaram, mas eles, na ausência, ou foram negligentes, até o próprio, aquilo que eles ensinavam, eles observavam que seus filhos não estavam praticando e não fizeram a devida correção. Eli criou seus filhos Ele criou filhos que se tornaram profanos. O sacerdote Eli, os filhos dele eram filhos
de Belial, como diz o texto sagrado, né? Belial é inútil, maldosos, profanos, né? Certamente Eli percebeu isso e o sacerdote Eli, o sacerdote dele foi longo e os seus filhos estavam profanando o sacrifício. Antes de ser oferecido, eles já iam lá, né? Eles sabiam que o que eles comiam, o que o sacerdote comia, era a provisão de Deus. Mas eles não, eles queriam as melhores partes, né? Eles partiram para profanar o sacrifício, né? E as pessoas começaram a desprezar o altar de Deus por causa do comportamento profano de seus filhos, né? Belial, em um termo pouco obscuro, mas o hebraico tem a palavra Belial, cujo prefixo bel e o seu sufixo yal podem significar sem proveito, imprestáveis, inúteis, né? Meu Jesus, olha que ponto esses dois rapazes chegaram, né? Porque desprezar o sacrifício do Senhor. O autor chega a dizer, é lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a sua família, ou seja, ele não prestou atenção ou se viu, não agiu para corrigir os atos abomináveis de seus dois filhos, né? O tópico 3 vai falar sobre o fracasso de dois pais relapso com seus filhos, né? O primeiro caso vai falar de Eli, né? No caso, omissos para com os filhos. Você está vendo um filho errar e aí você vai passar a mão na cabeça? Eu lembro que na minha infância a gente tinha um lápis para a escola e um caderno. Se chegasse em casa com 2 lápis, a mãe queria saber de quem era aquele lápis. E a minha mãe ia perguntar, se eu falasse que ela ia na casa do amiguinho para saber daquele lápis. Isso é um absurdo. Me ajudou muito na responsabilidade de olhar o que era do outro, não era meu, né? Então, eles foram omissos. E trazendo para os dias de hoje, quantos pais não estão sendo omissos com relação à criação de seus filhos, não estão levando seus filhos a conhecer a Deus, a terem experiências com Deus, né? Muitas vezes os próprios pais dão mau exemplo, né? Lembrando que a sua família vem antes, o próprio autor fala aqui, antes da igreja, é fundamental, família saudável, igreja será totalmente saudável. Eu gosto muito dessa área, família, né? Então a omissão, ela levou a esses dois pais a entrar nessa relação de omissos, né? Com a criação dos seus filhos, né? O autor chega a dizer que a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. Acabei de mencionar isso aqui. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Paulo diz
em 1 Timóteo 3:4, né? Que aquele que deseja o episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em sujeição. Então, não é aquele radicalismo, aquela brutalidade, mas os filhos devem estar em torno do pai, ensinado, né, orientados. Né? Como é lindo um filho que vai fazer uma coisa para um pai. E às vezes o pai também, vai fazer alguma coisa, tem um filho ali que Deus deu a sabedoria, senta. Né? Meus irmãos, Deus trabalha para que o convívio entre nossas famílias seja o melhor possível. Deus ama a nossa família. Né? Não é à toa que o nosso ministério, as lições da escola bíblica, as lições da escola bíblica, os livros, escritores sendo usados, né? As famílias recebem ataque lá de fora, mas aqui nós estamos instruindo as nossas famílias. As famílias cristãs não são contra o Estado, não são contra as autoridades. As famílias cristãs são educadas no sentido a leis, a princípios. Né? O cristão ele é ensinado, né? Ele é seguidor de Cristo. O cristão não é revolto, o cristão não é violento, o cristão não é agressivo, não. O cristão ele segue aquilo que Jesus falou em Mateus 11. Né? Tá cansado? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, tomai o meu jugo, porque ele é suave, ele é manso, ele é leve. Né? Então o cristão, as famílias cristãs seguem a Jesus e Jesus é manso. Né? Então os filhos estão sobre a submissão dos seus pais, a sujeição dos seus pais. Né? Nunca devemos ser omissos. A exceção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Né? Eles viram os filhos errando. Né? Os filhos de Samuel já eram mais avarentos. O negócio deles era deturpar o juízo, a avareza, a ganância. Né? O Deus dele era Mamon, eles não tinham experiência com o Deus de seu pai, no caso Samuel, né, que foi instruído desde criança. Joel, o filho de Eli, né? Joel, vamos ver aqui, no caso os filhos de capítulo 8, versículo Abias, versículo 2. O primogênito era Joel e o segundo era Abias, os filhos, no caso, de Samuel. Né? Samuel envelheceu e passou para os filhos. Agora os filhos... lembrando que Samuel, o capítulo 8 de Samuel, faz a transição, né, de juiz para a monarquia. Né? Então, saía Samuel e seus filhos e entrou o monarca, o primeiro ali foi Saul. Né? O comportamento dos filhos de Samuel, a omissão de não repreender os filhos, fez com que os anciões procurassem a Samuel e falassem: nós queremos um rei. Né? Nós queremos um rei. Tratamento inadequado. Né? O autor, tratamento inadequado. Os filhos erravam e seus pais, além de ser omissos, além de ser isentos, não de maneira nenhuma portou-se a corrigir devidamente. Não, devidamente. O autor diz assim, não se pode, isso aqui é com relação aos filhos atuais
da liderança atual, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam de olho na família do pastor, nos filhos, né? E o autor, gostei do que o autor colocou aqui com relação a isso. No caso de Eli e de Samuel, eles fizeram o contrário, né? Seus filhos estavam errando e eles foram omissos, isentos, não corrigiram, e isso trouxe sérias consequências. Com relação à igreja atual, ao dia de hoje, né, o autor chega a dizer assim, ó, não se pode esperar que os filhos dos líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função, né? O filho, se errou, ele tem que ser corrigido. No caso dos de Eli e Samuel, eles não corrigiram, né? Estava tendo um outro tipo de tratamento, né? E também a igreja local, ela não pode esperar punição, né, para um erro que alguém possa cometer, algum filho, né? Então a gente aqui tem 2 pesos e 2 medidas, né? O pai não pode passar a mão porque é líder, né? Não deve beneficiar porque é líder, né? Não deve ter um tratamento especial, porque os olhos estão focados neles. Eu, em particular, eu prefiro, assim, para proteger um pouco os filhos justamente dessa questão, eu procuro tê-los um pouco fora de são crentes, frequentam a igreja, mas eu prefiro eles estando comigo, né? Não tão expostos, porque se tiver muito expostos, pedradas virão e muitas vezes, dependendo onde a pedra bater, o estrago é muito grande. Eu falo como pai, né? Mas gostei do que o autor escreve isso aqui, né? Nós nunca devemos dar prioridade e se errou a gente oculta, né? Vai passar a mão, né? Não é nossa função. Devemos agir antes de tudo como pai, né? Não como o líder, né? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma lição maravilhosa. Esse trimestre sendo um trimestre maravilhoso. Maio é o mês da família. Sempre bom, deixa aqui um conselho, reúna a sua família. Ore com a sua família, esteja com a sua família. E que Deus te abençoe ricamente. Espero ter aqui lhe ajudado. Espero que esse conteúdo enriqueça o seu dia a dia. E lembrando que na simplicidade Deus também fala. Talvez aqui não trouxe algo teológico, algo uau, que vai abrir, deixar a pessoa de queixo caído, mas a simplicidade da palavra de Deus. Deus ama a sua família. Shalom, paz e alegria.